Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos que ouvem a Rádio Santa Rita, 93.9. Com muito carinho estou hoje aqui partilhando um chimarrão contigo. Ontem recebi o convite quando rezava a missa aqui na Capela Divino Espírito Santo e com muito carinho estou hoje aqui para contar um pouquinho do Padre Neymar, hoje passeando aqui no primo Jalmir e conhecendo Santa Rita, conhecendo esse Paraguai maravilhoso. Mas o Paraguai você já conhecia, padre? Eu tinha já passeado aqui, tinha visitado a família do Jalmir, já em Nova Toledo, ali em Cidade Leste, também em Troncal 4, Nova Esperança, e hoje com muito carinho estou aqui de novo. Como você se sente, padre? Você se sente sendo um padre brasileiro aqui do Paraná, formado aqui, hoje você estando servindo a Deus lá na Itália? Isso, na verdade, é um grande desafio, porque o Papa Francisco, pelo fato de ser daqui da América Latina, ele quer que, vamos dizer, padres, pessoas que ajudem a igreja a pensar a partir desse ponto de vista, a partir da América Latina. E o desafio que eu estou estudando é sobre a igreja em estado permanente de missão. Como evangelizar aqueles que já são católicos, que são batizados, mas assim, que eles não vivem a sua fé, não têm uma experiência de fé e tudo mais. E aí o que acontece? Quando a pessoa não tem essa experiência de fé, não se coloca, vamos dizer, não tem uma vida de oração, quando chega as dificuldades, os problemas, quando morre alguém importante da família, um filho, a esposa, o esposo, os pais, muitas vezes, vamos dizer, é muito mais difícil de enfrentar uma crise financeira, uma crise na família. Então, assim, e isso não adianta, vamos dizer, tentar fazer depois quando já está o problema. A gente tem que preparar o quê? As pessoas antes, para elas estarem com força, com fé, confiantes para enfrentar os problemas. E como você pode preparar isso, padre? É justamente através, vamos dizer, dessa vida que a gente vai dizer uma vida em família, ou seja, onde que um ajuda o outro. Porque nós, muitas vezes, quando vemos alguém com um problema, o que a gente faz? A gente se afasta, a gente se distancia, em vez de se aproximar, estender as mãos. Não para julgar e condenar as pessoas, falar, você está certo, você está errado e tudo mais. Porque isso, nem Jesus não tinha missão de fazer isso. Jesus fala no Evangelho, eu não vim para julgar e condenar, mas eu vim para salvar. Não vim para, vamos dizer, atender as pessoas que estão boas, mas para os doentes. E nós, parece que depois de tantos anos, 2000 anos de evangelização, ainda não entendemos que nós estamos aqui para quê? Para nos ajudar uns aos outros. Que, vamos dizer, o nosso objetivo, a nossa meta fundamental é a salvação. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o sofrimento. Eu não quero sofrer, eu não preciso sofrer. É uma coisa que eu não preciso passar por isso. Mas o sofrimento, ele é inerente a todo ser humano. Todo ser humano precisa passar pelo sofrimento, pela dor, por tudo isso. Aquela ditado que fala, mas eu preciso ser feliz. Todos nós sabemos que a felicidade, ela não é uma coisa, eu alcancei a felicidade. A felicidade acontece justamente, vamos dizer, no ato de servir, de morrer pelo outro, por dar a vida pelo outro. Nós vamos ser eternamente felizes? Não. Vamos dizer, por exemplo, na vida a dois, no casamento, é fácil. Todos os dias a gente fala, todos os dias a gente quer estar casado? Não, tem dia que não quer. Tem dia que fala, quer mandar a esposa para a lua, né? Aí outro dia fala, já pensou se eu tivesse mandado, agora eu estava sem. Então, assim, com os filhos, todo dia a gente está feliz com os filhos. Tem dia que é uma beleza, né? Mas tem dia que é difícil. Então, assim, entender essas fragilidades que são próprias do ser humano, os problemas, e que todos nós somos, vamos dizer, iguais. Aqui no Paraguai, lá no Brasil, lá na Itália, eu fui agora no mês de junho lá para a Rússia, para Moscou, São Petersburgo. O ser humano é igual, tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e quando nós
nos sentimos assim, nós vamos percebendo quanto nós precisamos de Deus. Você estando lá, na Itália, trabalhando, servindo, como você se sente? Transmita um pouco para a nossa audiência a humildade, o carisma que traz o Papa Francisco. Isso, o Papa Francisco, na verdade, ele tem enfrentado muitas dificuldades, principalmente na Europa, por causa do estilo deles. Eles não conseguem partir desse pressuposto, dessa humildade, de dizer, nós temos problemas, nós temos limitações, os europeus sempre eles foram assim muito perfeitos. Tem que ser assim, tem que ser assado, se fizer assim. Porém, quando a gente passa no dia a dia, a gente vê que o ser humano não é assim. E o Papa tem batido sempre em cima disso. Por exemplo, a questão de acolhida. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que sofre com a dor da droga, por exemplo, enquanto ele não é alguém próximo a você, você julga, condena e tal. Mas quando um filho seu está na droga, como que você reage? Quando um filho seu, por exemplo, questão do homossexualismo, da separação, de tudo isso, quando é alguém próximo a você que está passando por isso, como você reage? Porque quando é longe a gente julga, é ruim, é uma pessoa isso, aquilo. Mas quando você conhece a pessoa, você vê que é uma pessoa boa e está passando por isso. Como o que nós devemos fazer? E o Papa Francisco diz, nós precisamos acolher. Nós precisamos ser uma igreja que sai de dentro das portas da igreja e vai lá onde que a pessoa está. Vamos dizer, nos meios de comunicação, no campo de futebol, no comércio, na indústria, na agricultura, e falar, nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos, e para nós ir para o céu nós precisamos ajudar o outro a passar por isso. Inclusive, falando nisso, ele fez um exemplo de uma humildade que foi impressionante de ver, quando ele foi levar comida, e vai sempre com as pessoas de rua, né? Nós dizemos mendigos, mas são seres humanos iguais que nós. Então, para o mundo, para nós católicos, e não para só os católicos, para todos que têm fé, é um exemplo espetacular, né? Fazer a bênção das casas lá em Roma, porque lá em Roma, esse ano, todos os padres, as paróquias estavam fazendo essas coisas, daí ele também foi. Ele foi casa por casa. Isso, entendeu? Então, assim, nós muitas vezes não sabia desse. Tem um ministro, alguém da igreja que assim já se acha porque tem um trabalho aqui, outro trabalho lá, assim que já não pode mais fazer nada porque é uma pessoa tão importante. E ele, vamos dizer, apesar de que, vamos dizer, de toda a importância que ele tem para a igreja, ele fazendo essas ações simples, o fato de dizer, não, eu não quero mais morar na casa do Papa, no palácio, mas eu quero ir lá morar junto com os funcionários simples, a Casa Santa Marta. Ou seja, esse ato, sabe, mudou muito. Lá, Roma agora é muito quente, 35, 40 graus, então assim, até a igreja sempre teve o Castelo Gandolfo, que é a casa de verão, que é nas montanhas, que é mais fresco. Falou, não, eu não preciso ter casa de verão, vamos dizer, se todo mundo passa calor, eu vou passar calor. Se todo mundo passa por dificuldade, eu vou passar por dificuldade. Almoçar, ele almoça lá, vamos dizer, pega o bandejão junto com mais de 2.000 funcionários que tem o Vaticano, a hora do almoço entra na fila como todo mundo para se servir, senta lá, não quer que as mesmas pessoas sentem do lado dele. Então, assim, tudo isso vai mostrando que nós temos que ser assim. Por exemplo, porque um prefeito, um vereador, um juiz, ele tem que estar tão distante do povo? Não, ele tem que estar junto do povo, porque ele precisa estar a serviço do povo. E isso, muitas vezes nós esquecemos. Que, vamos dizer, quem é um líder, quem está à frente, Jesus nos ensinou isso, que deve estar para lavar os pés dos outros. Não é que é mais importante do que os outros, mas está para ajudar os outros. Você como brasileiro, você como uma pessoa de bem, inteligente, estudada, uma pessoa da fé, como você vê as dificuldades que está passando o Brasil
principalmente as roubalheiras que fizeram, estão fazendo, que agora estão sendo Na verdade, assim, nos meios de comunicação. a ambição, ele é um problema de todo ser humano. Tipo, quantos amigos, conhecidos, vamos dizer, comerciantes que a gente conhece que de repente era uma pessoa honesta, trabalhadora e tudo mais, daqui a pouco ela vai crescendo, vai passando muito dinheiro na mão e começa a se achar que sempre precisa mais. A ponto de, às vezes, tirar as coisas dos próprios familiares, passar os outros para trás, cobrar juros exorbitantes para conseguir mais e mais. Isso aconteceu e está acontecendo, por exemplo, com a situação da política no Brasil, porque pouco a pouco, vamos dizer, com a economia cresceu muito nos últimos anos e todo mundo começou a roubar um pouquinho aqui, um pouquinho lá e não foram vendo, vamos dizer, o que isso representava para o bem comum. Vamos dizer, para patrocinar campanhas políticas, para se manter, então você vai fazendo um acordo aqui, outro acordo lá, e daqui a pouco ninguém mais aguenta isso. E é a fase que nós estamos, que, vamos dizer, ninguém mais está aguentando pagar tantos impostos que são, vamos dizer, distribuídos entre eles, entre aquelas pessoas que, vamos dizer, se beneficiam com isso. Então, assim, é com muita dor no coração que a gente vê. Não é só o Brasil que está passando por isso, muitos países, a Itália, então, assim, já fazem quase 20 anos que está nessa crise financeira, política, assim, que nem a gente olha para a Itália sempre pensando positivamente, é um país de primeiro mundo, mas, por exemplo, eu sei que, vamos dizer, hoje Roma, por exemplo, é uma cidade muito mais suja do que, vamos dizer, talvez a zona comercial de Cidade Leste. Então, assim, e quando a gente fala em Cidade Leste, fala, mas lá tem aqueles vendedores ambulantes e tudo mais, mas, vamos dizer, quanto mais desenvolvido está aqui, né? Falando de Cidade Leste, uma pergunta que uma coisa puxa a outra, já me vinha antes. Como você vê o nosso, eu digo querido porque eu honro de morar nesse país, eu já sou mais paraguaio porque eu já estou aqui desde 84, 33 anos de Paraguai. Como você vê o nosso país Paraguai em progresso e principalmente na evangelização, já que você teve a oportunidade de celebrar missas aqui, está vendo de perto o povo, como é que está? Na verdade, assim, o Paraguai, ele me surpreendeu a primeira vez que eu já vim aqui. Quando eu passei, vamos dizer, visitando os meus parentes, vendo que, assim, vamos dizer, o fato, vamos dizer, do desenvolvimento, vamos dizer, econômico, as lavouras e tudo mais, assim, como que é interessante. E, assim, um dado só para dizer, assim, quando eu fui ordenado diácono, o meu primeiro casamento eu rezei aqui, vamos dizer, em Campo Novo. Eu fui ordenado numa sexta-feira à noite, no sábado à noite, primeiro casamento, então foi o Márcio Fur, ali em Campo Novo, que eu realizei. Mas, por exemplo, vendo Santa Rita, ontem eu rezava na Capela Divino Espírito Santo, o quanto mudou, o quanto que está mais bonita, quanto... Lá em Coronel Toledo se tornou uma pró-paróquia. Pró-paróquia, vamos dizer, é um ato muito maior. Eu falei, a comunidade talvez não entendeu o que isso representa. Sim. É dizer, o bispo, os padres falaram, nós acreditamos que lá vai virar paróquia. As pessoas acreditam que possa ser? Vamos dizer, eu digo sim, que daqui a pouco, vamos dizer, a Capela Divino Espírito Santo também vai se tornar paróquia. Porque com o crescimento aqui, agora já tem 25, 28 mil habitantes Santa Rita, entendeu? Então, quer dizer, esse desenvolvimento vai cada vez crescendo mais. E assim, e com qualidade de vida. Então, assim, eu sempre olhei para o Paraguai, conheço a Assunção, é de uma cidades mais bonitas que eu conheci, capital, vamos dizer, o centro organizado, limpo, com segurança, o trânsito, vamos dizer, enfim, é um orgulho, sem dúvida, estar aqui no Paraguai, ver o Paraguai, vamos dizer, na potência que está. E isso quer dizer que tem muita gente boa, que trabalha, gente honesta, que quer o bem uns dos outros. Padre, que recado mais eu
Não tenho palavras para agradecer-te de eu ter essa felicidade de ser o privilegiado de poder receber você aqui nos estúdios de nossa emissora, nessa programação. O que você gostaria de dizer para a nossa audiência que está nos ouvindo? Então, Miguel, também todos os funcionários da Rádio Santa Rita, também todos os que ouvem, eu lembro com muito carinho de Nossa Senhora de Cacupé. Na paróquia que eu trabalhava, em Guaíra, tinha uma capela de Nossa Senhora de Cacupé, e todas as vezes que eu ia rezar lá, lembrava de cada um que é aqui do Paraguai, lembrava de todas as pessoas que passam no santuário de Cacupé. Tive a oportunidade de estar com o Papa quando o Papa veio aqui no santuário de Nossa Senhora de Cacupé. Então, assim, eu... Você esteve junto? Isso, então quero pedir as bênçãos de Deus sobre todos que ouvem. Gostaria que quem estiver na sua casa ouvindo, quiser pedir a bênção de Deus sobre a água, sobre algum objeto sagrado que tem na sua casa, coloca pertinho do rádio. Quiser pedir a bênção sobre a chave do seu carro, do seu maquinário agrícola, da sua casa. Você que está com problema de saúde, quiser pegar um exame médico, colocar lá pertinho do rádio, também os remédios, nós vamos pedir a bênção. A bênção que não é o padre que dá. Quem dá a bênção é Deus. O padre só é aquele que está a serviço de Deus para estar a serviço da comunidade. E por intercessão da Mãe de Deus, Nossa Senhora de Cacupé, que é exemplo das bodas de Caná, quando faltou vinho, ela falou, vamos dizer, Jesus, está faltando vinho. E Jesus fez o seu primeiro milagre. Que Jesus possa fazer um milagre nesse momento na vida de cada um de vocês. Então eu, Padre Neymar, que hoje moro, estudo, trabalho em Roma, estou de férias aqui, nesse momento lhe darei a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Cacupé, o Deus Todo-Poderoso nos abençoe a cada um de nós. Todos os objetos de devoção, todos os objetos que estão próximo ao rádio, todas as pessoas, famílias que nos ouvem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Padre, sou muito grato, muito feliz. Tenho certeza que a nossa audiência que está nos ouvindo está muito feliz também em receber você aqui. Agradeço meu grande amigo Jalmir, de muitos anos. Sinceramente, nos traz emoção, né? Que a gente é amigo. Não é a nossa amizade, não foi feita assim. A gente tem uma amizade que a gente arrasta por muitos anos. Isso é uma graça de Deus. Agradeço o seu tio que está aqui com a gente, agradeço a tua presença. Pedi-lo ao Deus Todo-Poderoso que te ilumine, te abençoe e te proteja aonde você estiver, tá bom? Tudo bom. Jalmir, obrigado. Todos vocês, muito obrigado.